São 7 horas em todo o espaço nacional. Hoje é terça-feira, 17 de junho de 2025. Está no ar mais uma edição do Manhã à Girassol. É a número 2. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos nesta jornada, até bem perto das 9 da manhã, com os factos que fazem atualidade dentro e fora do país. Bom dia! Bom dia, Girassol. Terça-feira, o segundo dia laboral da semana, lá vamos nós com a primeira fotografia do estado do trânsito na capital do país. Os caminhos para o trabalho. Está na via o repórter Ernesto Jaime. A primeira fotografia do trânsito é na zona de Benfica, onde está o Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. O que conseguimos ver a partir daí, o trânsito faz-se no anda-para, para-anda. É isto mesmo? Bom dia, Iracelma. Sim, o trânsito por aqui faz-se num anda-para, para-anda. Tudo devido a esta travessia que temos aqui, esta passadeira, que todos os dias muitas pessoas, peões que saem do bairro Mundial aqui no município de Belas fazem esta travessia e daí então causar este anda-para-anda do trânsito aqui nesta parcela da cidade capital. Tal como mostram as imagens, esta travessia tem então causado este aligeirar do trânsito, tem causado também um movimento, vamos dizer, deficitário nos dois sentidos, no sentido Benfica-Cacoaco, bem como Cacoaco-Benfica ou vice-versa. Os agentes reguladores de trânsito aqui também a fazerem o seu trabalho, a colocarem ordem neste troço rodoviário que, segundo algumas testemunhas, aqui também tem acontecido muitos atropelamentos, muitas pessoas têm perdido a vida aqui neste troço rodoviário devido mesmo a esta passadeira que tem aqui. Daí a necessidade de se ter uma pedonal com urgência. Falando sobre pedonal, há uma pedonal ou há um projeto de pedonal, se assim podemos chamar, que já existe há mais de um ano, bem adjacente aqui a esta passadeira, um pouquinho mais lá para frente, tal como se pôde uma obra para poder facilitar aqui a travessia dos peões aqui no Benfica, bem como também o melhor circulamento ou a melhor circulação está correto daqui dos veículos automóveis aqui no Benfica, no sentido Benfica-Cacoaco, ou vice-versa. São estes os constrangimentos que se registram aqui no que o trânsito diz respeito. Aqui o trânsito faz-se de forma mais lenta, mais afrouxada, tal como referimos no princípio, devido a esta travessia que aqui se encontra sem muitos outros sobressaltos. Os reguladores vão então colocando aqui uma ordem e poder então assim ter uma melhor circulação de peões, bem como também de veículos automóveis, o que obviamente pode causar um ligeiro atraso esta passagem, este fluxo de peões que aqui então atravessam e daí parar o movimento dos veículos automóveis, o que
Então, como estávamos a fazer referência, pode atrasar um pouco mais as viagens dos automobilistas e atrasar também os seus destinos. É este o essencial desta radiografia aqui do trânsito, pelo menos nesta Avenida Fidel de Castro, que podemos fazer neste primeiro apontamento em direto. Iracelma, bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A partir do Benfica, onde o trânsito a esta altura faz-se num anda para anda, muito por conta da travessia dos peões, a inexistência de uma pedonal naquela localidade vai então causando também alguns constrangimentos ao trânsito por esta altura, nesta localidade do Benfica, que o Ernesto Jaime e também o Suba Manuel deram-nos a ver neste ponto o retrato, a primeira fotografia do trânsito nesta terça-feira aqui no Manhã Girassol. É tempo para nos conectarmos com a Girassol FM. Nesta primeira conexão com a Girassol FM está o João Alves no comando do Bom Dia com Energia, também a segunda edição, assim como nós. João Alves, já estás na segunda hora desta edição, enquanto nós estamos aqui a marcar os primeiros minutos, a caminhar nos primeiros minutos. Muita boa música e a informação continua a dominar esta edição do Bom Dia com Energia. Bom dia. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os estimados telespectadores. Disseste muito bem, esta é a segunda hora que nós já estamos aqui a galgar. Começamos às 6 da manhã e já somamos e seguimos com o tempo. É claro que este Bom Dia com Energia prossegue sem que nada nos impeça. Estivemos aqui há instantes a ouvir a entrevista do Horácio Bapolo com a doutora, uma conversa com a doutora Teresa Manico, a juíza desembargadora, a propósito da ação formativa no combate aos crimes financeiros e investigação de branqueamento de capitais, dirigido aos juízes e investigadores ou judiciais, magistrados judiciais, assim está correto. E vamos seguir com mais um pouco de música nesta manhã. Iracelma, são 7:07. O convite é para juntarem-se o Bom Dia com Energia aqui na Girassol FM e também o Manhã Girassol, que já começou a coisa de 7 minutos, se o relógio não me atraiçoa, não é? 7 minutos. É verdade. Então vamos seguir aqui deste lado com mais informações, também muita boa música, e voltaremos a qualquer instante para então esta cadeia, esta conexão entre o Girassol FM, o Bom Dia com Energia, e o Manhã Girassol. Somos todos girassóis. Sim? Eu aproveito para dar um bom dia aos nossos radiovintes, que a esta altura estão ligados aos 102.7 ao programa Bom Dia com Energia. Eu aproveito para dar um bom dia também aos estimados telespectadores. Este Bom Dia com Energia. É um até já, João até já, Alves. Bom dia, obrigado. Bom dia. Nossa conexão com a Girassol FM, nesta terça-feira, o primeiro contacto com João Alves, que a esta altura está no comando do Bom Dia com Energia. Nós ainda voltaremos a um outro contacto com a Girassol FM. Já sabe que nós somos uma multiplataforma, temos a nossa televisão, temos a rádio e também temos o nosso portal, o Gira Notícias. O tempo é para acompanharmos agora o que escrevem os jornais nacionais e internacionais. Os títulos que fazem manchete nesta terça-feira. Começamos com o nosso portal, a Gira Notícia. Presidente João Lourenço, Gira Notícias melhor. Presidente João Lourenço envia mensagem ao homólogo do Senegal. O Ministro das Relações Exteriores foi o portador da mensagem. Ainda no portal Gira Notícias, Presidente apela responsabilidade das nações africanas na salvaguarda dos direitos das crianças. Tete António defende ser essencial a promoção dos direitos e bem-estar da criança. São os destaques do Gira Notícias da Rede Girassol. Estamos agora a olhar para a capa do jornal O País, que tem tudo: estampa, Benguela, rapariga de 16 anos, violada sexualmente por cerca de 10 jovens. Ainda na capa do jornal O País, Cimeira Empresarial Estados Unidos-África junta mais de 1.500 delegados e chefes de Estado.
Rumamos para a Espanha na capa do El País, que destaca Sánchez, ante ao cerco da corrupção, diz: vamos enfrentá-lo. Assim está a imprensa nacional e internacional. Também voltaremos a olhar novamente para os títulos de imprensa nesta quinta-feira e vamos seguir com a atualidade. O bairro Quinguela 2 está localizado no município do Quilamba. Trata-se de uma pequena comunidade com cerca de 1.500 habitantes e que tem um problema em mãos. Aliás, se falarmos de serviços sociais, aí as mãos estão quase vazias. Como exemplo deste vazio, temos a área da educação. A escola mais próxima do bairro fica a 5 km de distância, 5 km que as crianças percorrem diariamente na ida e no regresso da escola. Fundado há 16 anos, o bairro Quenguela 2 é um pacato bairro pertencente ao município do Quilamba, que carece de todos os serviços sociais, saneamento básico, entre outros. O nosso nível de vida aqui é péssimo, é caótico. Nós estamos aqui a sobreviver, nós não estamos a viver. Todos os problemas do Quenguela 2 nos afetam. Água, luz, a via de acesso também é muito difícil. Conforme vês, para chegarem aqui foi um bicho de 7 cabeças, né? Nós aqui não temos uma unidade policial. Nós aqui não temos água, não temos luz. E não temos uma unidade hospitalar aqui mais próximo, não temos. A falta de água potável tem-lhes feito consumir água imprópria, no caso, água salobre, o que tem causado várias doenças à comunidade. O bairro necessita de praticamente tudo. Nós estamos um bairro já em fase de crescimento avançado, estamos há 16 anos que o bairro foi fundado e desde que o bairro foi fundado não temos nem escolas, nem hospitais, nem postos policiais, até mesmo a nossa deslocação para sairmos daqui para ir até a cidade, temos um problema. A moto de sair daqui são 1.500 kwanza. As crianças têm de andar mais de 5 quilómetros até a escola mais próxima e muitas não aguentam e desmaiam pelo caminho devido à fome e à longitude. Também há relatos de morte. A escola daqui até Quinguela 1 é distante. Andar a pé e de volta, às vezes no caminho a criança apanha a geração, não está conseguindo andar e morre. E para adquirir água potável, o bairro entrou em negociações com uma fazenda mais próxima para que lhes possa fornecer água para consumo humano. Estamos a fazer aí a escavação de uma tubagem de água de 2,5 polegadas da fazenda Xissola até ao bairro. E se essa água chegar, já vai ajudar muita da população que é carente nessa situação. Moradores dizem que os marginais que praticam as ações vêm dos bairros adjacentes, como o Bitatanque, Cabeça do Boi, Quinguela Centro, Calilongue, Tombo e Mutundu. E vamos agora à província de Benguela, onde o administrador do novo município de Ayambala se mostra preocupado com a degradação da principal via de acesso à circunscrição, mas por lá também faltam outros serviços sociais, como veremos a seguir. Ayambala foi elevada à categoria de município no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. São pouco mais de 60 quilómetros de estradas em terra batida, desde o município do Cubal até o mais novo município de Ayambala. Uma grande dor de cabeça para os automobilistas que usam a respectiva via para o transporte de pessoas e bens. Está mal mesmo. Está mal. Sim. O que é que se passa? É mais a estrada. Nós temos moto mesmo. A estrada está muito mal. Posto num sítio assim está mal, os clientes tinham que descer. Depois de você passar nesse sítio, só assim que sobe de novo. E continuando com isso, mas estamos a batalhar sempre. São longas horas de viagem que deviam ser encurtadas e com riscos de danificação dos veículos por conta dos buracos. Os munícipes pedem intervenção das autoridades. Olha, a estrada está mesmo péssima e agradeceríamos pela chefia que vesse o resultado dessa estrada, porque está mesmo mal. Realmente, se praticamente continuar,
A passão de uma semana o carro já não anda. Por isso que se houvesse uma solução, agradeceríamos bastante. Portanto, para além das situações... Em nosso município, provavelmente seria mesmo breve, para ver se os gerentes resolvessem alguma coisa. De acordo com o administrador municipal, a principal via é, nesta altura, uma das grandes preocupações, estrada que já tinha sido integrada nas obras do PIM para trabalhos de terraplanagem. De facto, nós estamos com muita dificuldade, porque desde o projeto da carteira do PIM, que nós fomos beneficiados com uma terraplanagem, e até dizia a empresa na altura que não era terraplanagem, era somente melhoria da via. Mas o nosso município tem uma característica particular, que na época do verão, na época chuvosa, digo mesmo, que chove tanto. E as chuvas levaram quase o troço todo, mas o resto, e nessa altura estamos a encontrar muitas dificuldades. De facto, essa é uma preocupação enorme, em que o nosso município tem este portal, diríamos como uma chave de ouro, que é a agropecuária. Mas o que tem sido o problema é a estrada, e vamos lá ver. Só com a estrada da maneira que está, então vamos encontrar problemas em vários setores. O município da Iambala é um dos 13 municípios criados no âmbito da nova divisão político-administrativa e foi desmembrada do município do Cubal. E o encontro bilateral entre as ordens dos médicos de Angola e da Namíbia teve lugar nesta segunda-feira aqui em Luanda. O momento visou promover o intercâmbio de experiências e fortalecer as relações entre as duas organizações profissionais. O encontro serviu para reforçar a importância da Ordem dos Médicos de Angola enquanto membro da região da SADC a estar presente nas reuniões da região. Essa integração vai permitir que Angola ganhe mais parceiros e facilitadores para o intercâmbio profissional. A bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, revelou estar prevista a assinatura de um protocolo que vai permitir a inscrição dos profissionais dos dois países nas referidas ordens. Onde os médicos namibianos podem vir inscrever-se na Ordem dos Médicos para trabalhar em Angola, ter os seus consultórios, assim como os médicos angolanos podem ir à Namíbia, inscreverem-se na Ordem da Namíbia, na Ordem dos Médicos da Namíbia, trabalhar na Namíbia, fazer intercâmbio com os médicos namibianos. E o bastonário da Ordem dos Médicos da Namíbia, Wilson Benjamin, considerou o encontro oportuno. We are here to learn from each other. Todavia, demos esse início. Nós somos irmãos, temos a fronteira, ou partilhamos a fronteira comum, então há toda a necessidade de começarmos a cooperar na área de saúde profissional. Nós temos uma fronteira artificial, temos culturas quase similares, e acredito que este é um momento é suficiente para então começarmos a cooperar em questões de saúde para o bem das nossas populações. In our countries. O encontro entre a Ordem dos Médicos de Angola e da Namíbia visou promover o intercâmbio de experiência, a colaboração institucional e o reforço das relações entre ambas. A atualidade continua no seu Manhã Girassol. O Ministro do Interior, Manuel Homem, exortou a nova geração de efetivos a honrar o legado dos veteranos que contribuíram para a defesa da soberania nacional. Manuel Homem falava nesta segunda-feira no quadro das celebrações dos 46 anos de existência do Ministério do Interior. Foi uma tertúlia que refletiu em torno do percurso histórico do Ministério do Interior e a consolidação da segurança pública como pilar da soberania nacional. O Ministro do Interior, Manuel Homem, destacou a importância da preservação da memória institucional e da ética no desempenho das funções policiais. Essa missão é, primeiro, um compromisso patriótico e institucional, mas é, igualmente, uma questão de honra para todos aqueles que, ao longo desses 46 anos, a idade depois acertamos, deram tudo o que tinham, até a própria vida, porque acreditaram
que a consolidação da soberania nacional era e é uma necessidade que vale o sacrifício dos filhos da terra que juraram defender a pátria acima dos seus interesses pessoais. O comissário reformado Paulo de Almeida reconheceu os progressos registados, mas alertou para os desafios que persistem, com destaque para a necessidade de melhorar a capacidade de resposta rápida. E o momento que chega, portanto, nós ainda estamos num serviço ainda não excelente, portanto, há muitas dificuldades, quer de locomoção, quer mesmo da própria estrutura da cidade, que não permite que os nossos meios se desloquem com a maior brevidade e operatividade. Já o comissário na reforma, Alexandre Quito, elogiou o desempenho do atual corpo do Ministério e manifestou-se disponível para continuar a contribuir com a sua experiência. E pelo que eu senti aqui, e mesmo falando com o atual ministro Manuel Homem, são bons quadros, estão a fazer para um futuro mais contundente do Ministério de facto. A tertúlia insere-se nas atividades comemorativas ao 46º aniversário do Ministério do Interior, a assinalar-se a 22 de junho. É o Manhã Girassol, edição de terça-feira. Diz o calendário que hoje é 17 de junho e diz a história deste dia que as Nações Unidas o designaram em 1995 para ser o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação. O foco deste dia é o de promover a sensibilização pública relativa à cooperação internacional no combate à desertificação e aos efeitos da seca. A seca e a desertificação são problemas graves em Angola, com impactos significativos nas populações, especialmente no sul do país. As províncias mais afetadas incluem o Namibe, o Huila, Cunene, Cuando, Cubango e Benguela. A seca prolongada tem levado ao êxodo rural e ao abandono da agricultura, afetando a segurança alimentar e gerando conflitos por recursos. A falta de chuvas e a desertificação resultam em perdas de colheitas, afetando a disponibilidade de alimentos e aumentando a fome, especialmente nas comunidades rurais. As dificuldades em sobreviver no campo devido à seca e à falta de recursos têm levado muitas pessoas a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida, sobrecarregando as zonas urbanas. A escassez de água e a pastagem tem aumentado a disputa por estes recursos, levando a conflitos entre comunidades. Um apelo da Organização das Nações Unidas para que a humanidade acelere a ação pela conservação da terra marca este 17 de junho. Neste ano, o lema das Nações Unidas é restaurar a terra, desbloquear as oportunidades. Para o secretário-geral António Guterres, a degradação está em ritmo alarmante. O custo à economia global é de quase 880 bilhões de dólares todos os anos. O valor é muito maior do que os investimentos necessários para enfrentar o problema. Guterres destacou que as secas estão a forçar as pessoas a deixarem as suas casas e a agravar a insegurança alimentar. O número de novos deslocados pelo fenómeno está no nível mais alto em anos. Chegamos ao primeiro intervalo desta edição do Manhã Girassol, terça-feira, 17 de junho. Até já. Bem-vindo às notícias do Girassol. No Manhã Girassol desta terça-feira, vamos começar este bloco com o trânsito. Vamos voltar à rua, ao encontro do Ernesto Jaime, que está a fazer a ronda pelas diferentes artérias da cidade capital para dar-nos a ver a movimentação nesta altura, horário de ponta. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Estás a bordo da viatura, não para, anda, para. Qual é a imagem que nos podes avançar a esta altura?
É exatamente isto, Iracelma. O trânsito por aqui no Futungo, no troço Benfica-Golfo 2, faz-se num anda-para, para-anda. É assim todos os dias. Este registro do trânsito, muito engarrafamento por esta via a esta hora de ponta, e então dificulta de certa forma aquilo que é o trajeto de muitos passageiros, bem como também de automobilistas. Normalmente há sempre a presença de agentes reguladores de trânsito um pouco, ou seja, mais para frente, a colocarem ordem nas principais vias de acesso, quer ao Golfo 2, bem como outras partes como Talatona, Multiperfil, Samba, para então se registrar uma melhor fluidez. Daí este anda-para-anda. Também tem que ver com as inúmeras passadeiras que Voltamos a qualquer momento o contacto com o Ernesto Jaime, que está a dar-nos a ver a movimentação por esta altura no Futungo. O trânsito está lentinho por aquela zona. Vamos continuar a olhar para o trânsito, agora com as imagens do CISP. Estamos na Fidel de Castro. Nesta altura, 7h28, o trânsito faz-se numa boa. Aqui bem ao pé do desvio do Zango, as viaturas circulam na normalidade. Não há quaisquer constrangimentos a esta altura na Fidel de Castro, aí próximo ao desvio do Zango. O mesmo não se pode dizer na Avenida 21 de Janeiro, bem ao pé da FAPA, o trânsito carregadíssimo, não se recomenda. É o anda-para-anda, o habitual neste ponto aqui da cidade de Luanda, pelo menos a esta hora. Vamos rumar para um outro ponto para sabermos como está a movimentação. Estamos na zona do Golfo 2, estamos propriamente na Avenida de Castro Vanduna em Loi. O trânsito também faz-se numa boa, as viaturas circulam na normalidade, não há constrangimentos a esta altura. Pensamos nós que lá mais para frente deve existir algum afunilamento, como é o caso da Avenida 21 de Janeiro, aqui bem ao pé do nosso centro, um trânsito completamente carregado, duro, como dizemos aqui na banda, faz-se com muita dificuldade. É mais o trânsito mais parado do que propriamente em movimento no sentido nosso centro à FAPA. Estamos na Simangola, em Cacoaco, o município de Cacoaco. O trânsito também por estas bandas faz-se tranquilamente, uma paragem das viaturas por conta da travessia de alguns peões, a inexistência de alguma pedonal é que está a contribuir para este cenário. É o trânsito nesta terça-feira. Vamos agora voltar à conexão com a Girassol FM. Voltamos a trazer a rádio à televisão e levar a televisão à rádio. Nesta edição de terça-feira, o João Alves continua com a sua emissão no Bom Dia com Energia. A esta altura, João, o que é que nos podes avançar, o que é que podes partilhar connosco nesta emissão de terça-feira? Pois bem, estamos, sim senhora, a levar aqui os principais acontecimentos, aqueles que fizeram história em anos que já lá se foram, mas num dia como de hoje, Iracelma. Dizer aos nossos ouvintes que já estamos também assim em conexão com o Manhã Girassol nos canais 508 da DSTV, o 20 da ZAP e também o 54 da TV Cabo. Prosseguimos, Iracelma, agora com alguns nomes de pessoas que nasceram em anos anteriores, mas que também ficaram na história do mundo. Em 1604, nasce João Maurício de Nassau, o conde e príncipe de Nassau, o Siagan, em 1679. No ano 1832, o Ciro Eliane Crookes, físico-químico e também pesquisador de fenómenos espirituais britânico, nasce nesse mesmo ano. Em 1882, nasce Igor Stravinsky, o compositor russo, e em 1918, nasce Raul Padilla, o ator mexicano conhecido por interpretar o carteiro Jaime
Minho, em Chaves. Portanto, estas são algumas datas históricas que o mundo registou em anos que já lá se foram. Agora também podemos aqui já alertar os estimados telespectadores e os nossos ouvintes que podem naturalmente fazer parte deste Bom Dia com Energia, enviando a sua mensagem, o seu vídeo para o terminal 944 88 74 70. Eu repito, 944 88 74 70. Este é o terminal disponível para os nossos ouvintes e telespectadores enviarem mensagens sobre o que é que poderá estar a acontecer do ponto onde se encontra. Esta vantagem que nós temos aqui com estas tecnologias na Rede Girassol e Iracelma, são 7h32. Vamos dar continuidade ao nosso programa, agora oferecendo mais música aos nossos estimados ouvintes. Mas uma razão para se manter ligado aos 102.7, porque não temos apenas informação, temos também boa música, não é isto? A magia acontece aqui, em todas as manhãs. Iracelma, de segunda a sexta-feira, no Manhã Girassol e também no Bom Dia com a Energia. Até já. Bom dia, até já. Mantenha-se ligado aos 102.7, à boa música para ouvir e também muita informação para acompanhar. Saiba e seja o primeiro a saber o que acontece no país e no mundo, estando ligado à Rede Girassol, tanto na rádio, nos 102.7 e claramente aqui na televisão. E avançamos com outras da atualidade. O presidente João Lourenço vai dar continuidade nos dias 2 e 3 de julho em Luanda ao processo de distinção de personalidades ou de grupos de indivíduos no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Serão condecorados as personalidades cujas ações ao longo do percurso histórico nacional representaram um legado perante de dedicação e serviço à pátria, informa uma nota da Presidência da República. Nesta terceira cerimónia, marcada para os dias 2 e 3 de julho, vão ser agraciados 654 cidadãos, dos quais 155 na classe Independência e 499 na classe Paz e Desenvolvimento. E o Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta segunda-feira em audiência no Palácio da Cidade Alta os presidentes dos tribunais constitucionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Luanda acolheu na manhã desta segunda-feira o seminário intermédio da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa. Esta conferência levou ao Palácio Presidencial da Cidade Alta os presidentes dos tribunais constitucionais da CPLP. De acordo com o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de Cabo Verde e presidente da Conferência das Jurisdições Constitucionais da CPLP, José Pina Delgado, o momento reveste-se de uma singular importância, tendo em conta que entre os 8 Estados-membros da organização, 4 comemoram este ano 50 anos de independência. Neste evento, que é um evento essencialmente de troca de experiências entre as jurisdições constitucionais, tribunais constitucionais, Conselho Constitucional, Supremos Tribunais de Justiça e o Tribunal de Recursos, que fazem parte da nossa organização, gravitou em torno de questões a envolver o valor da independência nacional, o valor do Estado de Direito e o valor da democracia nas respectivas constituições. O objetivo essencialmente era associar esta temática ao facto de pelo menos 4 dos 8 membros da CJCPLP serem de países que comemoram este ano 50 anos de independência. De acordo com José Pina Delgado, apesar de haver um compromisso dos Estados com o constitucionalismo, o grande desafio que se impõe é a aproximação dos textos constitucionais à sua concreta aplicação. Há um compromisso efetivo dos Estados com o constitucionalismo, com a ideia de uma organização do poder que seja justa e que sirva às suas populações. A implementação da Constituição sempre é um processo que é gradual e creio eu que o desafio principal é aproximar os textos das Constituições à realidade constitucional, portanto, à sua implementação nas situações concretas em que essas normas sejam de se aplicar. A Conferência dos Tribunais Constitucionais da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é composta por Cabo Verde, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Portugal
e Angola. E o presidente senegalês pode visitar Angola nos próximos tempos, numa data a ser concertada entre as duas diplomacias. Este é parte do teor da mensagem enviada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, ao seu homólogo Bassirou Diomaye Faye, que recebeu nesta segunda-feira, em audiência, o ministro das Relações Exteriores, Teta António. Angola e a Côte d'Ivoire cooperam em diversos setores. No ano passado, os dois países assinaram 14 acordos de cooperação, que a relação político-diplomática é saudável, mas vem a necessidade de estreitar a cooperação, daí que o presidente da República, João Lourenço, convidou o seu homólogo senegalês para visitar Angola em data a anunciar. O convite foi entregue pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Teta António, que foi recebido em Abidjan pelo presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Do ponto de vista bilateral, nós já assinamos acordos com esse país. Ultimamente temos reforçado a nossa relação até o papel dos operadores econômicos. Tivemos um fórum dos operadores econômicos aqui em Dakar e os dois chefes de Estado gostariam, não é, continuar a reforçar essas ações já identificadas, incluindo os domínios de cooperação. Além de manifestar a vontade de estreitar a cooperação bilateral, o chefe de Estado angolano, que assume igualmente a presidência pro tempore da União Africana, quer também, nesta qualidade, contar com o Senegal para a concretização do seu programa de ação na organização continental, como explica o chefe da diplomacia angolana. Continuarem a concertar relativamente aos temas previstos pela presidência angolana da União Africana, entre os quais, sobretudo, a conferência sobre financiamento das infraestruturas em África, que terá lugar em Luanda no mês de outubro. Como sabemos, esse país também jogou um papel no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas e esse país é um oásis da paz também. Nas questões de paz e segurança, o Senegal é um ator bastante importante. Angola e a Côte d'Ivoire cooperam também nas áreas da administração pública, radiodifusão, recursos hídricos, juventude e desportos, economia digital, desenvolvimento econômico e comercial. No quadro da diversificação econômica, Angola quer beneficiar da experiência ivoiriense, essencialmente na produção de café, cacau e caju, bem como na investigação científica neste domínio. A mensagem do chefe de Estado angolano foi entregue ao presidente do Senegal na presença do embaixador Jorge Cardoso, diretor para a África, Médio Oriente e organizações regionais do Ministério das Relações Exteriores e do encarregado de negócios da Embaixada de Angola naquele país da África Ocidental, Araújo Kanjango Tão Savimbe. E encerraram nesta segunda-feira as inscrições para a Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África 2025. O evento teve lugar de 22 a 25, ou terá lugar de 22 a 25 deste mês na Baía de Luanda. A Cimeira, segundo a organização, contará com a presença de chefes de Estado e de Governo de vários países africanos, com foco no reforço de parcerias estratégicas, investimentos e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do continente. A Cimeira é vista como uma oportunidade única para aproximar mercados, debater inovação e criar novas pontes entre a África e os Estados Unidos através de networking, debates estratégicos e novas parcerias no continente africano. Além do anfitrião, o presidente da República, João Lourenço, estão já confirmadas as presenças dos estadistas Duma Boko do Botsuana, John Mahama do Ghana, Teodoro Obiang da Guiné Equatorial e Brice Nguema do Gabão, entre outros representantes de instituições internacionais. Vamos olhar para os números, pegar a calculadora. Vamos ter o Economia do Dia. Encerraram nesta segunda-feira as inscrições para a Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África 2025, que terá lugar de 22 a 25 de junho na Baía de Luanda.
anunciou o Grupo Arena, empresa que realiza o evento. A cimeira contará com a presença de chefes de Estado e de governo de vários países africanos, reforçando parcerias estratégicas, investimentos e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do continente. Segundo a organização, o evento será uma oportunidade única para aproximar mercados, debater inovação e criar novas oportunidades entre a África e os Estados Unidos através de networking, debates estratégicos e novas parcerias no continente africano. A proposta de lei sobre o regime geral dos fundos públicos, que visa garantir que recursos financeiros do Estado sejam autônomos e suficientes, vai à votação final global na Assembleia Nacional na próxima quinta-feira, dia 19 deste mês. A discussão deste documento tinha sido suspensa no ano passado pelos deputados na especialidade por alegadas incoerências. Feitas as correções pelo Executivo, na semana passada voltou a ser apreciado bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2024 para 7.779 milhões nos primeiros 3 meses deste ano, uma queda de 1.260,4 milhões de dólares. Se a exportação caíram, o mesmo não aconteceu com as importações, já que estas cresceram 612,2 milhões de dólares para 3.806,9 milhões, segundo indicam as estatísticas externas do Banco Nacional de Angola. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira a ser negociado no mercado internacional a $73 por barril, o mesmo valor negociado no último fecho, como indica o site especializado investing.com. Assim, o Brent segue $3 acima do valor fixado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2025. Noutras commodities, até às 15 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho no valor de $440, uma subida de $5 do que foi negociado no último fecho, 430 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.235, uma queda de $48 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.439, o mesmo valor negociado na última cotação, e o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $626, mais $7 do valor negociado na última sessão. A atualidade não para no Manhã Girassol. A 9ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional aprovou esta segunda-feira o relatório parecer de execução financeira do Orçamento Geral do Estado referente ao primeiro trimestre de 2025 durante uma reunião interna. No período em referência, o balanço orçamental registrou receitas arrecadadas num montante de 6.117.000.000, 42.818.700 kwanzas e 34 cêntimos, representando um aumento relativamente ao primeiro trimestre do ano de 2024. E o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação manteve nesta segunda-feira um encontro de trabalho com o Ministro das Obras e Transportes da República da Namíbia, que cumpre uma visita de trabalho de 4 dias a Angola. A jornada visa o reforço da cooperação bilateral em vários domínios. A dinamização de projetos de interesse comum com realce para a construção conjunta de 3 pontos que ligarão Angola e a Namíbia estiveram no centro dos debates entre os governantes. O que ficou presente também aqui é que a Namíbia vai ajudar Angola nos programas de estradas de terra, usando estabilizador de solo, estradas que duram muitos anos. Há 3 pontes binacionais, pontes que ligam Angola e a Namíbia não só, a ponte sobre o Quangar, sobre o Calai e Dirico, e a República da Namíbia. Então, enviará nas próximas semanas a equipa técnica no sentido
de podermos visitar novamente esses mesmos espaços e definir os passos seguintes também. No encontro mantido nesta segunda-feira com o homólogo angolano, ficou a garantia da manutenção e melhoria das nossas estradas. O ministro das Obras Públicas da Namíbia prevê o reforço da cooperação bilateral dos dois países com a construção do caminho de ferro que liga a Namíbia através da Santa Clara. Cooperation between Namibia in the areas. As questões que nos trazem aqui a Angola, na cooperação entre Angola e Namíbia, são bastante importantes e urgentes, por isso é que estamos aqui. Assim sendo, viemos aqui justamente para constatar a construção do caminho de ferro que liga a Namíbia através da Santa Clara. Border areas. Tanto como Angola como Namíbia, deu-se conta que o déficit habitacional, apesar de muita construção, ainda é grande e então que precisamos de encontrar técnicas de construção de baixo custo, com a utilização de material local também. E aprendemos com a experiência da utilização de materiais locais e construção de habitação a custos mais baixos, o que vai fazer com que Angola possa, nos próximos tempos, poder, no âmbito do Programa Nacional da Habitação, ter habitação disponível para reduzir o déficit habitacional que nós temos. E voltamos a olhar para as principais capas dos jornais esta terça-feira. Vamos começar com a capa do Le Monde, em França, que titula, na sua edição de hoje, Irão atingido por todos os lados e ameaçado pelo caos. Israel sob fogo de mísseis estacionários. Vamos olhar para... Já tivemos aqui o Le Monde e já destacamos. Vamos olhar para um outro jornal. Penso não temos mais capas, vamos avançar com outras. Vamos seguir agora para o intervalo nesta edição, o segundo desta edição do Manhã Girassol. Até já. Renovados votos de bom dia, está a acompanhar o Manhã Girassol nesta edição de terça-feira. Vamos neste segundo bloco, neste outro bloco, voltar à conexão com a nossa estação radiofónica Girassol FM. Mas uma conexão com João Alves na condução do Bom Dia com Energia, mais um motivo para manter-se ligado a nós nos 102.7. João Alves, a emissão continua aí, a dinâmica é a mesma, a energia é a mesma. O que é que está a marcar a programação a esta altura do Bom Dia com Energia? Pois bem, bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores e os ouvintes que nos acompanham a esta hora. Vamos aqui adiantar que em instantes estivemos a conversa com o Ernesto Jaime, ele que estava, entretanto, a entrevistar alguns mototaxistas a propósito da retirada dos acessórios das motorizadas, uma questão que preocupa as autoridades e também mesmo os passageiros, estas pessoas que eles transportam, porque ao retirarem os acessórios dificultam a sua, digamos, trafegabilidade pelas principais artérias da nossa cidade. Olha só, Iracelma, que muitos acidentes têm sido registados nas estradas da nossa cidade pelo facto de os mototaxistas circularem sem iluminação nenhuma nas motorizadas, e eles alegaram, nestes que o Ernesto ouviu, de que assim o fazem porque evitam os roubos da parte dos amigos do alheio. Portanto, eles vêm a motorizada descaracterizada, vem descaracterizada e acham que é uma motorizada velha e então já não vão roubar. Então eles tiram todos os piscas, stops, faróis, por aí adiante, até as guarda-lamas, nesta altura em que o pavimento está escorregadio, que é aí um bocadinho de sereno, acredito que se levar um passageiro vai sujar a roupa toda na parte de trás, não é? Imagina, Iracelma, tomares uma motorizada a esta hora e estragares esta tua roupinha tão bonita, esta azul, esta azul, então não fica nada bem.
Então, é um assunto que nós vamos conversar aqui na Girassol FM ao longo desta manhã e convidamos já os nossos estimados ouvintes para poderem nos acompanhar. Vamos ter a presença aqui na antena do representante provincial da Amotrang, o Sr. Filipe Katami, que diz estar já a caminho para aqui para os nossos estúdios, e já contamos com a presença do superintendente-chefe Fidel Filipe, que é da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, para abordagem desta mesma matéria. Assunto bastante pertinente ao longo desta nossa manhã. E recordar que os ouvintes também poderão mandar as suas mensagens a propósito desta mesma temática, utilizando o terminal 944 88 74 70. Agora, já vamos com 7 da manhã e 55 minutos. Faltam 5 para as 8 horas. Às 8 você vai começar a trabalhar, que é da função pública. Nós, claro, Iracelma, começamos muito mais cedo. Bom dia com a energia e voltamos a qualquer instante para outras notas. Mas antes de nos despedirmos, Alves, há uma questão muito interessante sobre este tema mesmo da descaracterização das motorizadas, numa altura em que crescem, aumenta a presença dos famosos motoqueiros cupa-patas nos mais variados bairros da nossa cidade capital. Este aumento tem uma faca de dois gumes. Ajuda na mobilidade dos passageiros, mas ainda assim também está a causar vários constrangimentos, porque estes rapazes, estes jovens, que muitos deles, não é, ajudam com esta atividade dos seus familiares, outros, infelizmente, sem qualquer responsabilidade, acabam por trazer vários problemas, circulam desrespeitando qualquer regra de trânsito. Então, é um bom assunto, é um assunto bastante pertinente falar sobre esta questão, porque muitos destes motoqueiros são adolescentes ainda, sem nenhuma habilitação, então vai ser muito importante trazermos aqui este assunto, falar com o representante da Direção Nacional de Viação e Trânsito sobre esta questão. Os jovens desencartados que colocam-se que fazem-se as estradas do nosso país diariamente, mas com algumas complicações e causando também aí alguns problemas, e muitos deles, infelizmente, estão mesmo a ficar com limitações físicas por conta dos acidentes. Se fores para a área de ortopedia de um dos hospitais daqui de Luanda, vai notar que há muito mototaxista aí sem as pernas, sem os braços, enfim, uma situação que preocupa mesmo as autoridades e a sociedade por si só. Por hoje, Iracelma, lhe garanto que não apanho motorizada para me levar a lado nenhum. Só se haver um acordo entre eu e o motoqueiro. No caso, ele vai para trás e eu vou a conduzir a motorizada. Aí sim, até ao destino, depois eu entrego a motorizada de volta. Muito bem, portanto, é um assunto que nós vamos abordar aqui e vamos contar com o Fidel Filipe, que é superintendente-chefe e é o chefe do Departamento de Habilitação de Condução. Falavas em autorização para condução, vai ser muito boa a presença deste homem da lei aqui para falarmos sobre esta temática. O convite estende-se também para os nossos telespectadores, para poderem acompanhar, não é, no canal 508 da DSTV, o 20 da ZAP e 54 da TV Cabo, este Manhã Girassol, que já vai galgando a hora final do encontro. Exatamente, vamos entrar para a segunda e última hora desta edição, mas ainda temos muito para informar aos nossos telespectadores e certamente nesta conexão com a rádio levar também um pouco daquilo que está a ser feito nesta edição do Manhã Girassol. E obrigado. Nós vamos seguir aqui com mais música até a hora informativa. João Alves, e a edição de hoje do Bom Dia com Energia, vamos voltar à rua para conferir o trânsito. E nesta ronda começamos na cidade do Lubango. Estamos a olhar para o trânsito na rotunda da Garrafa. O trânsito faz-se numa boa, trânsito recomendável, sem qualquer problema. As pessoas circulam à vontade. É um trânsito que se recomenda a esta altura na rotunda da Garrafa e na província da Huila. Temos um outro ponto a esta altura. Estamos a olhar para a rotunda da Vozinha também na província da Huila. Há mais movimentação de mototaxistas, de peões do que propriamente de viaturas neste ponto onde damos a ver aos nossos telespectadores. O trânsito faz-se tranquilamente por aquele ponto. Vamos agora a Nossa Senhora do Monte, na rotunda da Vozinha, isto num outro ponto onde o trânsito curiosamente está completamente carregado. Aquilo que fomos dando a ver ontem sobre o trânsito na província da Huila,
O cenário hoje é completamente diferente. Penso que estamos num outro ponto, estamos a olhar para a Rua do Governador, o trânsito está carregadíssimo a esta altura. O novo ponto, também um trânsito carregado. Continuamos a olhar para a Rua do Governador num outro ponto. O trânsito completamente carregado. Num dos pontos, não é? As viaturas vão circulando com alguma dificuldade nesta rotunda da Rua do Governador. Assim está o trânsito nesta terça-feira em algumas cidades da província da Huila e é tempo para falarmos sobre o desporto. As jogadas, os passes. Vamos falar agora com a Georgina João, que já cá está. Georgina, muito bom dia. Espero que estejas bem disposta, porque hoje, mais uma vez, tiveste de levantar muito cedo, assim como eu. Bom dia, Iracelma, e bom dia também para quem nos acompanha a esta hora, é verdade. Estou bem disposta, acordamos cedo, mas estamos aqui a todo o gás, como se diz na gíria. A todo o gás para levar o melhor da informação desportiva, certamente, à nossa audiência. Exatamente, com o futebol, basquetebol, a dominarem o dia de hoje. E começam a jogada agora. Exatamente. Vamos começar sim. Foi assinado nesta segunda-feira um acordo entre a FAF e a ANCAF com o objetivo de melhorar a próxima edição do Girabola. A Liga de Futebol Angolana ainda não é uma realidade. Está feito o primeiro passo para a reestruturação do futebol nacional, especificamente ao Girabola. A ANCAF e a FAF estão de mãos dadas rumo a um futuro melhor do Girabola. Segundo o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, Angola ainda não terá uma liga, porém o objetivo passa por tornar o Rei Futebol mais evoluído. Uma competição diferente, uma competição mais atuante, melhores condições que devem ser prestadas aos atletas, uma melhor análise que aquilo que são os contratos, uma melhor organização dos clubes, prestação de contas, uma série de questões que estão ainda, ou que estão já no memorando e que fazem parte do regulamento. Portanto, do regulamento de competições, do regulamento de disciplina, dos regulamentos de divisão daquilo que são os patrocínios, uma série de questões que estão nelas inseridas. Alves Simões garantiu ainda que o memorando vai permitir uma ação conjunta, ou seja, a ANCAF, a partir de agora, vai trabalhar com a FAF. Está quase tudo pronto. Está tudo pronto. Não há mais. Aqui agora é só organizarmos-nos para o arranque da competição na próxima época em conjunto, não é? Até podermos largar o barco. Portanto, como sabe, a Federação tem responsabilidades muito sérias e profundas na organização de futebol em Angola, como órgão reitor da modalidade, e não podemos de maneira alguma deixar isso esquecidos em mãos alheias. Portanto, acreditamos que a ANCAF é a estrutura competente, suficiente para ajudar-nos a resolver essas questões. Sobre a cadeia televisiva oficial para a transmissão dos jogos, João Lucifiqueno, a presidente da Associação Nacional dos Clubes Angolanos de Futebol, respondeu. Isto é um processo. E como o processo tem várias etapas. Portanto, há questões que estão a ser ainda negociados internamente, quer com as várias plataformas de transmissão de televisão que existem no país e mesmo também com algumas cadeias de televisão. Portanto, é um processo que ainda não está concluído. Nós, nesse momento, não estamos em condições de dizer que os jogos vão ser transmitidos por X, Y, Z. É um processo, como se diz em inglês, ongoing. Portanto, estamos em negociações e a falar com os parceiros, como deve calcular. A Rede Girassol sabe que a ANCAF poderá ficar essencialmente com toda a responsabilidade comercial e de marketing do Girabola, enquanto a parte de programação e calendarização será partilhada, ficando a FAF com a responsabilidade da arbitragem. Agora vamos falar de basquetebol. Os extremos bases Helder Neto, do Cluj de Portugal, e Adão António, do Vila Clotilde, além dos extremos Milton Valente e Marcelo João,
ambos do 1º de agosto, são as novidades da pré-convocatória da seleção de basquete masculina, visando o Afrobasket, que o nosso país acolhe de 12 a 24 de agosto, próximo nas cidades de Luanda e Moçambique, província do Namibe. Eis então os convocados de Pepe Claros, bases Shield Dundão, Germane Obama, Eduardo Simão, extremos bases Celton Miguel, Luís Faial, Helder Neto, Adão António, Gelson Luquene, extremos Eduardo Francisco, Glofate Buyamba, Weza Panzo, Jonathan Jungo, Danilson Francisco, Milton Valente, Marcelo João, extremos postos Bruno Fernando, Silvio Souza, Ubacaga Co, Gilson Bango, Kevin Kukila, Cléusio Castro, Macacho Brás e João Fernandes. Recordo que a última vez que Angola, que é 11 vezes campeã de África, organizou o Afrobasket foi em 2007 e não vence a prova há 12 anos, depois da conquista de 2013 na Côte d'Ivoire. E nós vamos continuar, agora vamos mudar para falar de futebol, o Mundial de Clubes. O Esperance de Tunis da Tunísia perdeu na estreia do Mundial de Clubes, que decorre nos Estados Unidos, diante do Flamengo do Brasil por 2-0 em partida a contar para o Grupo D. O representante africano sofreu o primeiro golo aos 17 minutos de jogo por intermédio de Arrascaeta, depois da assistência de Luís Araújo. A equipa tunisina não conseguia impor o seu jogo diante da formação sul-americana e foi ao intervalo a perder por 1-0. Na segunda parte, o Flamengo aumentou a intensidade do jogo e procurava visar a baliza defendida por Ben Said. O Esperance tentava reagir como podia o poderio ofensivo do Mengão, todavia sem sucesso. O segundo tento do Flamengo aconteceu de uma jogada coletiva com Luís Araújo a finalizar da melhor forma. 2-0 foi o resultado final. Ainda para o Grupo D, o Chelsea venceu o Los Angeles Football Club também por 2-0 e lidera o grupo com 3 pontos, seguido do Flamengo com os mesmos números de pontos. O Esperance de Tunis e o Los Angeles Football Club ocupam o 3º e 4º lugares sem qualquer ponto. Iracelma, é com o Mundial de Clubes que nós vamos colocar um ponto final aqui no Manhã Girassol, a nossa participação, porque, como sabes, e se me permite, às 12h30 no Grande Jogada, Girassol FM 102.7 e às 13 horas aqui na Girassol, na TV Girassol, nós temos o Grande Jogada e ele está imperdível. Vamos falar deste acordo da CAF e ANCAF, da CFAF-ANCAF, uma vez que a bandeira de Alves Simões era a Liga de Futebol, que não vai acontecer. Vamos falar também do Afrobasket 2025, Mundial de Clubes. A segunda representante africana perdeu nesta prova e temos também a melhor liga de basquetebol do mundo, que é a NBA. Muito bem. Georgina, ficou aqui a atualidade esportiva e também o compromisso de estarmos juntas, no caso, amanhã sem falta, para voltarmos a falar sobre o desporto. Exatamente. Até amanhã, Georgina. Até amanhã. E nós vamos continuar com a atualidade nesta edição do Manhã Girassol. Olhando agora para o tempo, Luanda, que está com o céu muito nublado e com forte neblina matinal. Neste momento estão 20 graus e pouco. Vamos evitar acelerar bastante, porque tudo pode acontecer. Olhando agora para a cidade de Lubango, onde já olhamos já para o trânsito, que está com 14 graus neste momento, muito frio no Lubango e a máxima de 24 graus, umidade de 57%, céu nublado. E vamos falar sobre insónia. Nós todos temos um primo, um tio, um colega que queixa-se de não estar a conseguir dormir, está a ter dificuldades. À madrugada, de repente, fica sem sono. E é sobre este assunto que vamos falar com o médico Joênio Mohamed, é médico geral. Dr. Joênio, muito bom dia. Bem-vindo ao Girassol Manhã. Bom dia, Girassol Manhã. Bom dia, nossa cara apresentadora. Estamos aqui hoje para falar sobre a insônia. Exatamente. Que é uma condição clínica que acaba por acometer muitos de nós, infelizmente. Então é mesmo um problema de saúde? É um problema ligado a distúrbios psicológicos, infelizmente, mas ela é multifatorial, tem diversos fatores. Mais do que se pensa, a insônia não é só a dificuldade em adormecer, mas também a dificuldade em se manter
dormindo. E essa Explique-nos, doutora, despertar à madrugada das 2 até as 5 da manhã e depois só conseguir cair no sono por volta das 5, que é o horário que a pessoa tem que levantar-se para ir trabalhar. Vários fatores. Que fatores é que podem estar associados a este problema, doutor? Bem, os fatores podem ser fatores psicológicos ou emocionais, como ansiedade, estresse, cansaço. Também temos os fatores físicos, como dores. Se tivermos alguma doença crônica, alguma patologia que nos incomoda, nos impõe a dor, a gente também tem essa dificuldade de se manter dormindo. Porque nós pensamos que a insônia é só o facto de não conseguirmos adormecer, mas não é só isso. A insônia é a incapacidade que a gente tem de se manter dormindo pelo menos 8 horas de sono. Então, aquele horário que a gente dorme, imaginemos às 22 horas, às 22 horas desperta às 23, tenta adormecer, adormece 1 da manhã, depois volta a despertar a 1h30. Então, isso também é considerado como insônia. Doutor, quando é que podemos considerar a insônia como, de facto, um problema psicológico, é isto, não é? Distúrbio psicológico, é isto. Quando é que podemos considerar? Porque eu posso ficar 2 dias em função de alguma situação, algum stress, alguma dor, como disse o doutor há instantes, ficar 2 dias sem conseguir dormir durante largas horas. Certo. E depois voltar à normalidade. Quando é que podemos considerar a insônia como um problema de verdade, um problema de saúde? Do ponto de vista da medicina, existem 2 tipos de insônia, que é a insônia aguda e a insônia crônica. A aguda é aquela que dura, em média, até pelo menos 3 meses. Depois de 3 meses, o nosso organismo arranja um mecanismo de compensar todo aquele período. Mas temos a insônia crônica, que a gente fica mais de 3 meses com as mesmas dificuldades. Quando é que vamos considerar isso patológico, quando precisamos procurar ajuda médica? Quando necessariamente a gente percebe que isso afeta o nosso desempenho físico, porque a falta de sono afeta na qualidade e no bem-estar do cidadão, do indivíduo. Se a gente não dorme de forma regrada, se a gente não tem um sono restaurador, porque o sono precisa ser restaurador. Então, quando a gente não dorme, a gente tem essa propensão a estar sujeito a insônia crônica. Mas este problema de insônia afeta apenas os adultos ou as crianças também não estão fora deste quadro? Bem, hoje afeta maioritariamente os adultos por uma razão que a medicina explica, que com o envelhecimento a nossa atividade neural vai aumentando devido ao desgaste de algumas substâncias que são produzidas a nível do nosso hipotálamo. Então vai fazer com que haja um aumento da atividade cerebral. E se o cérebro se mantém vigilante, a gente não consegue dormir por muito tempo. As crianças também, hoje em dia já têm insônia, mas devido ao estresse, porque as crianças, quando falamos de estresse, não falamos só de estresse psicológico. Mas também falamos de estresse físico, e as crianças passam por muito estresse físico, as crianças são muito ansiosas, então isso acaba por desenvolver nelas a chamada insônia. E como controlar isto, doutor? Como controlar? Podemos controlar a insônia. Primeiro, uma recomendação é ter horário exato para poder dormir, trabalhar e educar o nosso organismo, né? A ciência descreve isso como higiene do sono. Devemos ter a chamada higiene do sono. Essa higiene do sono nos permite ter um horário próprio para dormir e um horário próprio para acordar. Acima de tudo, evitar as telas antes de dormir, porque as telas, o corpo humano para dormir precisa estar em lugares onde há diminuição da quantidade de luz para que se produza uma substância chamada melatonina que vai induzir o corpo humano ao Fica sono. difícil para nós adultos, antes de estamos na cama, antes de cairmos no sono, temos aí o nosso telemóvel. Nosso telemóvel, procurar sempre alguma coisa nas redes sociais, então isso acaba por influenciar diretamente naquilo que são as nossas insônias. Agora, como tratamento, faz o tratamento, primeiro tem a terapia, né, de diagnóstico comportamental para se identificar, na verdade, a origem da insônia, porque às vezes esse é o nosso pensamento que está muito acelerado e alguma preocupação que a gente tem. E para isso temos a ajuda de psicoterapeutas para podermos resolver essa situação. Quando o problema é mesmo do caráter do foro cerebral, temos os nossos médicos neurologistas que vão prescrever alguns fármacos, mas pelo sim, pelo não, a prática de exercício físico também ajuda a induzir ou melhorar a qualidade de sono, mas desde que seja prática de exercício físico regular, não é fazer exercício físico na segunda, voltar a fazer no sábado, isso também acaba por
não resultar propriamente em nada. Muito bem. Doutor, vou agradecer a sua presença Eu nesta quem edição agradeço o do Manhã convite. Girassol por nos dar esclarecimentos sobre a insónia e até a próxima. Obrigado. E nós já continuamos com a atualidade no seu Manhã Girassol. Voltamos já ao contacto com a Girassol FM com o João Alves. Alves já está acompanhado ou continua apenas a proporcionar o melhor da informação aos nossos rádio ouvintes e agora também aos nossos telespectadores? Bom dia, Selma. Dizia eu que já vamos com 8 horas e 16 minutos no país. É momento para então também estendermos o nosso bom dia ao Sr. Superintendente-Chefe Fidel Filipe, que está aqui nos nossos estúdios. Sr. Superintendente, muito bom dia e bem-vindo aqui a Girassol FM. Muito bom dia, João Alves. Bom dia, ouvintes da Girassol. Pois bem, convidámo-lo para a abordagem de um tema que faz correr muita água por baixo da ponte. É um tema que tem que ver com a descaracterização, se assim podemos considerar, das motorizadas. Isto acontece da parte de alguns mototaxistas. Retiram os faróis, retiram, portanto, os stops, os piscas e, por incrível que pareça, Sr. Superintendente, é que quando querem entrar para uma determinada rua, à direita ou à esquerda, sinalizam com o pé ou então com a mão. Isto é... Como é que a polícia vê esta situação? Bom dia mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite que nos foi formulado. Dizer que é um tema bastante pertinente, porque nós, DTCR, Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, de facto, estamos preocupados com essa situação. Temos estado a apelar que a polícia por si só não vai dar solução a este problema. É preciso que os outros atores sociais também participem nesta grande luta. Nosso objetivo não é combater a atividade de mototáxi, mas sim organizá-los. E para organizá-los é preciso que os outros atores sociais participem e temos que ver que este é um problema que, se não houver a participação de outros atores sociais, nós vamos fracassar. De facto, preocupa-nos porque a condução que eles exercem, muito deles, é uma condução bastante perigosa. Sem os meios, sem o dispositivo de iluminação, sobretudo no período noturno, a condução já é perigosa. Sem esses meios luminosos, nos casos as luzes, ele torna-se quase invisível e é um risco não só para a sua vida, mas também para os outros utentes da via. E depois também podemos olhar para a falta de iluminação em algumas zonas públicas, as estradas, no caso. De facto, João Alves, por isso é que disse no princípio da minha intervenção que deve haver participação dos outros atores sociais. No caso também as administrações, a associação. Nós temos uma parceria muito forte com a Motrang e também temos estado a trabalhar em coordenação com a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e a Direção de Tráfego e Mobilidade. Estamos em direto, Sr. Superintendente, para o Manhã Girassol, sim. Aqui o nosso canal televisivo. E, entretanto, a nossa entrevista está a ser acompanhada também pelos telespectadores que a esta hora estão sintonizados connosco no canal 508 da DSTV, 20 da ZAP e 54 da TVK. Pois dizia que é uma preocupação não só para as autoridades policiais, mas como para toda a sociedade, este comportamento dos mototaxistas. Correto, todos nós somos utentes da via pública e todos nós estamos sob risco permanente quando deparamos que um motociclo está a circular em contramão e sem os dispositivos luminosos. Logo, todos nós corremos risco de qualquer momento de sermos vítimas de um acidente com esses meios. E que infrações poderão eles estar a acarretar quando assim procedem? Retirar um farol, um pisca? Que infrações poderiam acarretar? As infrações são várias. Primeiro, uma violação do artigo 162 do Código de Estrada. Ao circularem em contramão, estão a exercer uma condução perigosa, uma violação, é um crime. Dentro dos crimes rodoviários, estamos a falar do artigo 505, que é a condução perigosa de meio de transporte. Dá uma série de infrações e até crime que temos estado a verificar e, falando particularmente de Luanda, o Departamento de Trânsito de Luanda tem estado a tomar medidas, que é a apreensão desses meios. Deixa só avançar aqui com alguns meios que Luanda já tem estado a atuar. Estamos só aqui a falar que foram apreendidos só no primeiro trimestre 2.756 motociclos.
sendo 1.678 de 2 rodas e 1.078 de 3 rodas, os vulgos Aleluia. Estamos aqui a avançar com números que são 1.480 multas, sendo 36 por circular em sentido contrário, 1.078 por transporte de pessoas em carroceria, 214 por falta de iluminação, 150 por não uso do capacete, 10 por não se fazer acompanhar de documentos. Detidos ao tribunal, 66 por condução perigosa, 10 foram julgados com pena acessória, 4 por corrupção ativa, julgado com penas convertidas em multa. Pois é, olhando para estes números, Sr. Superintendente, principalmente no que toca aos motociclos apreendidos, que destino é dado a estes meios? Deixa-me dizer que as medidas de polícia que temos estado a tomar é a apreensão desses meios, depois dele apresentar documentos que de facto confere ser ele o proprietário do meio, no caso do motociclo, tem como condição sine qua non a colocação dos acessórios, não é? Só assim que ele é devolvido. Este trabalho é feito mesmo no interior da esquadra. esquadra. Sim. Okay. Quando ele fazer a reposição dos meios que ele retirou, a colocação desses meios, dos acessórios, só assim que ele é devolvido o seu motociclo. Então, essas são medidas de polícia que temos estado a tomar. Okay. De modo o número de motorizadas, Sr. Superintendente, ao nível do país e do Luanda em particular, cresce como cogumelos. Aumenta a cada dia que passa, podemos assim dizer. E disse o Sr. Superintendente que a prestação não é só da polícia, que tem de contar com parceiros. Sob o seu ponto de vista, é possível acabar-se com este mal? Bom, vai levar um tempo. Dizer que vamos acabar já seria uma grande utopia. Que medidas poderiam ser tomadas? Isso que eu disse, que estamos a tomar medidas de polícia, mas é um trabalho que deve ser multissetorial. Falo multissetorial num nível mais abaixo da nível das administrações, a nível das direções municipais de tráfego e mobilidade. A Agência Nacional de Transporte Terrestres tem um grande caminho, é um grande parceiro e tem uma palavra a dizer. Estamos a falar também da Montran, que tem sido um grande parceiro. O que nos tem estado a trazer uma certa satisfação é que muitos deles já estão organizados em placas, chamadas placas, staff. Há já pequenas organizações, pequenas associações que têm estado a aparecer aí. Há uma que temos estado a ver também bastante organizada, que é Anda, se não estou em erro, que tem capacetes e coletes azul ciano. Quanto mais eles se organizarem entre si, melhor para o nosso trabalho, não é? E o que nós apelamos e chamamos a atenção é que não vem a polícia com um órgão que vem só para repreender ou que está contra a atividade de mototáxi. Não, nós não estamos contra a atividade de mototáxi. Nós estamos sim, façam a vossa atividade, mas façam de forma organizada. Uma pergunta que me vai responder daqui a pouco tem que ver com a situação da habilitação para condução da parte destes mototaxistas. Por hora e com sua permissão, vamos amenizar um bocadinho esta nossa conversa, ouvindo uma música, e já voltamos para então esta resposta, porque eu sei que muitos mototaxistas circulam por estas ruas sem um único documento. Se não é da motorizada, é mesmo o seu próprio que autoriza a prática de condução do motociclo. Já voltamos assim. Agora, vamos ir a Selma oferecer, e os nossos ouvintes oferecer um pouco de música nesta manhã, quando o nosso relógio já soma 24 minutos das 8 horas. Para quem já está a trabalhar, os votos renovados, muito bom dia e ótima jornada laboral. Sabe-se que hoje é terça-feira, segundo dia da semana normal de trabalho, e este bom dia com a energia estende-se em todos os pontos onde somos ouvidos. A Girassol FM 102.7. Boa música também a marcar esta edição do Bom Dia com Energia e na condução do João Alves. E nós seguimos aqui com outras que fazem atualidade nesta terça-feira no Manhã Girassol. Juízes de direito e magistrados judiciais estão a beneficiar de capacitação técnica sobre combate aos crimes financeiros e investigação no âmbito do branqueamento de capitais. A formação visa dotar os participantes de instrumentos que permitam investigar, monitorizar e garantir fiabilidade nos processos ligados aos crimes financeiros.
Os crimes financeiros são dos assuntos que os magistrados também consideram serem sensíveis. Por isso, o Conselho Superior da Magistratura Judicial juntou nesta segunda-feira juízes de direito para dotá-los de técnicas de investigação e combate ao branqueamento de capitais. O objetivo é melhorar conhecimento e trazer outras experiências, como realçou o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Raul Carlos. Estes encontros têm, na verdade, a finalidade não só de absorver aquilo que se vai transmitir, mas também, inclusive, de interagir e tentar corrigir aspectos em sentido profissional, né, tudo aquilo que se realiza em sede dos tribunais. Os conhecimentos aqui transmitidos visam também contribuir na garantia do cumprimento das 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, já que Angola está sujeita a um processo de avaliação mútua, como destacou Teresa Manico, juíza desembargadora e também preletora no encontro. Angola, enquanto membro do ESAMALAG, está sujeita às 40 recomendações do GAFI e essas recomendações do GAFI têm que ser escrupulosamente cumpridas, de modo a garantir que os países estejam em conformidade com os padrões internacionais e garantir ainda que nos seus sistemas econômicos não circulem ativos financeiros que sejam provenientes de atividades ilícitas ou do crime, e também não garantir ainda que o país não esteja exposto ao risco, sujeito ao ataque do crime organizado e, consequentemente, à fragilidade do sistema econômico. Para Teresa Manico, falta eficácia para que Angola possa merecer uma garantia por parte do GAFI de uma economia estável. Apesar de termos uma lei bastante bem constituída, uma lei bastante robusta, não temos muitos resultados em sede de condenações no combate ao branqueamento de capitais, apresentando assim algumas deficiências em que Angola está sob monetização e tem a obrigação de, até 2027, superar essas deficiências de modo a que saia dessa situação. Vamos voltar a olhar para o tempo. Estamos na província do Ambo, que está com 14 graus centígrados, céu limpo, temperatura máxima prevista de 24 graus e umidade de 63%. Província de Benguela, 23 de mínima, máxima de 27 graus, céu nublado e umidade de 86%. Vamos ao próximo intervalo. Até já. Estamos de volta à atualidade nesta edição de terça-feira do Manhã Girassol. O grupo de segurança liderado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, prestou assistência humanitária a mais de 26 mil pessoas desde abril em Cabo Delgado, província moçambicana, afetada por uma insurgência armada desde 2017. As principais realizações incluem 25.554 pessoas apoiadas com serviços de saúde mental e psicossociais, 3.558 crianças que beneficiam de gestão em casos, 45 crianças anteriormente associadas a grupos armados recebem apoio especializado e 82 crianças não acompanhadas ou separadas, reunificadas com as famílias ou colocadas em cuidados alternativos. A informação consta de relatório daquele mecanismo global. Ainda atualidade internacional, o governo de Israel lançou um novo ataque aéreo contra o Irão nesta segunda-feira, anunciado como parte sido destinado a alvos militares. O Irão, por sua vez, retaliou e prometeu uma resposta dura, como nunca antes vista. As tensões entre as partes só aumentam e as promessas de respostas cada vez mais duras seguem o mesmo ritmo. Nesta segunda-feira, no novo ataque ao território iraniano, Israel visou as instalações da televisão estatal do Irão antes de ter pedido aos civis que abandonassem uma zona do território. Antes do ataque, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, afirmou que a emissora estatal iraniana estava à beira do desaparecimento. A ação israelita levou à ativação das defesas antiaéreas iranianas. O governo do Irão, por sua vez,
garantiu que responderia de forma dura, nunca antes vista. O ataque seria histórico. As autoridades iranianas afirmaram que entre as vítimas dos ataques de Israel estão pelo menos 45 crianças e mulheres desde o início do conflito a 13 de junho. Por outro lado, apesar dos ataques às instalações nucleares no Irão, as autoridades iranianas asseguraram que o seu programa nuclear permanece ativo, apesar dos bombardeios israelitas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano assegurou mesmo que Teherão vai continuar a sua atividade neste setor, uma informação que é sustentada também pela Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas, que nesta segunda-feira garantiu que não havia mais sinais de danos nos locais de enriquecimento de Natanz ou Fordow depois dos ataques israelitas. Diante do aumento da escalada, o Irão terá pedido à França, ao Reino Unido e à Alemanha que pressionassem Israel a pôr fim ao conflito. E em território israelita, as autoridades ameaçam a perseguição aos jornalistas de meios de comunicação estrangeiros depois de os acusarem de pôr as vidas dos israelitas em perigo com a cobertura dos ataques iranianos e ameaçaram prender quem recolhe imagens em zonas atingidas. Ataques da Rússia na capital da Ucrânia, Kiev, resultaram em pelo menos 14 mortos e 44 feridos na madrugada desta terça-feira. Segundo o ministro das Relações Interiores do país, o ataque danificou edifícios residenciais, instituições educacionais e outras instalações. Uma das vítimas era um cidadão dos Estados Unidos de 62 anos. Na Rússia, as forças militares afirmaram que interceptaram 147 drones ucranianos na madrugada. E a Human Rights Watch alertou hoje que a maioria dos governos africanos tem falhado consistentemente o cumprimento às metas globais e regionais de financiamento da educação. A organização internacional afirma que houve retrocesso no sentido de garantir uma educação pública de qualidade. O alerta foi dado por via de um comunicado, cuja edição do tema consiste no planeamento e orçamento para os direitos das crianças, progresso desde 2010. Segundo a Human Rights Watch, com base nos dados nacionais comunicados à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, apenas 1/3 dos países africanos cumpriu os padrões de financiamento da educação aprovados globalmente para a despesa média anual durante a década de 2013 a 2023. A ONG refere ainda em comunicado que este número diminuiu para apenas 1/4 dos países em 2022 e 2023, o que significa que 14 países africanos não cumpriram nenhum dos padrões em nenhum ano da última década. A Human Rights Watch para a África afirma que os chefes de Estado e do governo africanos e a União Africana assumiram um compromisso ousado em matéria de investimento nacional na educação, mas sublinha que os governos não estão a traduzir esses compromissos em financiamento sustentado e muitos reduziram, na verdade, os níveis de despesas nos últimos anos. A insuficiência dos gastos públicos com a educação compromete as obrigações legais dos governos africanos de garantir o ensino primário gratuito e obrigatório de qualidade e tornar o ensino secundário disponível, acessível e gratuito para todas as crianças, refere a ONG, para quem esta situação compromete também os compromissos políticos com a União Africana e as metas e referências internacionais de desenvolvimento. A Ucrânia recebeu mais 1.245 corpos dos seus soldados mortos na guerra com a Rússia nesta segunda-feira, na fase final da repatriação de restos mortais, acordada em negociações em Istambul, segundo as autoridades daquele país europeu. O ministro da Defesa ucraniano disse que hoje marca o estágio final da repatriação dos soldados mortos. O assessor do Kremlin, por sua vez, chefe da delegação russa nas negociações, disse que Moscovo devolveu os corpos de 6.060 militares ucranianos e referiu que a Rússia recebeu os restos mortais de 78 dos seus próprios soldados em troca. De volta à atualidade doméstica, o presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, Américo Barros, foi recebido nesta segunda-feira em Luanda pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, no âmbito de uma visita de cortesia que visa reforçar os laços históricos e políticos entre os dois partidos e os povos de Angola e de São Tomé e Príncipe. Durante o encontro, o líder do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Américo Barros, reiterou a importância da cooperação partidária, com destaque para a necessidade de fortalecer os laços de amizade e solidariedade forjados durante os períodos
de luta pela independência. Bom, historicamente, como sabemos, até hoje não tem tido problemas, sempre são saudáveis. E hoje aproveitamos também a oportunidade para falarmos um pouco de cooperação, de reforço de laços de amizade, solidariedade que sempre existiu entre os nossos dois partidos. São 50 anos da independência e 53 anos da fundação do MLSTP e 69 anos da fundação do MPLA. Portanto, é uma vida que pretendemos continuar assim para as próximas gerações. Américo Barros, que lidera o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe desde o último congresso realizado em setembro, reafirmou o compromisso da nova direção do partido com a aproximação aos seus parceiros históricos. O dirigente sublinhou, por outro lado, que a área de comunicação constitui um dos principais eixos de interesse mútuo. Não tratamos da questão, por exemplo, da comunicação, da experiência que o MPLA tem e de troca das outras áreas também de experiência e intercâmbio entre os dois partidos. Ao longo da sua estada, Américo Barros tem agendados outros encontros com responsáveis partidários de outros países, tal como Angola, que foi a pioneira da lista. E vamos trazer a última fotografia do trânsito nesta terça-feira no Manhã Girassol. Situação do trânsito, atualização a todo momento aqui no Manhã Girassol. Volto a cumprimentar o Ernesto Jaime, que está nesta altura numa das artérias aqui do Luanda e vai dar-nos o último ponto de situação nesta terça-feira no Manhã Girassol. Ernesto Jaime, muito bom dia. Estás por cima de uma pedonal para conferir tintim por tintim o trânsito no ponto onde te encontras. Exatamente, Iracelma. A ideia é esta, é radiografar a situação do trânsito na cidade capital da melhor forma e do melhor ângulo. É sim por cima de uma pedonal que falamos para poder analisar o trânsito aqui nesta avenida Pedro de Castro Van Duninloi, propriamente no sentido Benfica Golf 2. O trânsito aqui a esta hora é muito mais frenético em algum momento e não frenético no outro momento. Há aqui um cenário que podemos ver nos dois sentidos. No sentido Golf 2 Benfica, aqui o trânsito faz-se às vezes de forma fluida. Nota negativa, vai aqui uma nota negativa para estas mesmas pessoas, estes passageiros ou peões que insistem em fazer a travessia em lugares impróprios. Há bem pouco tempo o trânsito neste sentido estava muito mais apertado devido também aos inúmeros taxistas que insistem em fazer a paragem em lugares impróprios. Daqui a pouco já vamos dar a ver onde estes mesmos taxistas têm feito estas paragens. É exatamente aqui onde os taxistas fazem a paragem. É importante notar que há um lugar próprio para eles fazerem a paragem e o lugar é espaçoso, esse troço rodoviário que poderiam muito bem perfilar as viaturas, mas insistem em fazer a paragem fora deste perímetro, o que estreita muito mais este troço rodoviário, esta estrada, e impossibilita que o trânsito se faça de forma muito mais fluida. Este o cenário que se vive aqui, as pessoas a correrem atrás do trânsito ou a correrem atrás dos táxis, também as linhas curtas aqui a serem evidenciadas. Um cenário totalmente diferente. Uma imagem bonita do ponto de vista cinematográfico, mas uma imagem muito feia do ponto de vista de circulação rodoviária. Tem que ver com o sentido descendente. Para quem sai do Benfica para o Golf 2, as imagens que lhe damos a ver é esta. Trânsito totalmente apertado, não se consegue circular de uma melhor forma. Os taxistas lá ao fundo a fazerem a paragem num lugar impróprio, pois um pouco mais para frente, exatamente aqui por baixo da pedonal, há uma paragem
que é reservada para os taxistas, mas insistem em fazer em lugares não aconselháveis. É este o cenário que se verifica aqui, o trânsito totalmente apertado, neste sentido Benfica-Golfo 12, o que não se aconselha para quem ainda está em casa e queira então chegar ao seu destino e pegar esta via, tem outras alternativas para poder então circular e chegar até ao seu destino. Um outro dado que queremos ressaltar aqui tem que ver com a venda desordenada que ainda se faz aqui na pedonal, aqui na GAMEC, tal como podemos ver nas imagens, as pessoas desrespeitarem, desregrar-se, assim podemos considerar a venda desordenada aqui que se faz então na pedonal. Muitas mamães insistem ainda em vender aqui, mesmo sabendo das consequências, dos perigos que estão expostas aqui, pois a pedonal serve para então a travessia de um lado para o outro de peões. É esta a imagem que podemos fazer aqui, é esta imagem que lhe damos a ver neste último apontamento sobre a situação do trânsito no Manhã Girassol. Iracelma, bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E o último ponto sobre o trânsito na vila da GAMEC deu-nos a ver a movimentação rodoviária a esta altura. No sentido Benfica-Golfo 12, o trânsito está completamente carregado. Há aí uma ponte ao pé da vila que transformou-se num autêntico mercado. Aqui também alertar as nossas autoridades sobre esta questão. Vamos voltar ao contacto, o último contacto com a Girassol FM. Minutos derradeiros, tanto aqui no Manhã Girassol como também no Bom Dia com a Energia. João Alves, estiveste à conversa até há instantes com um representante da Direção Nacional de Viação e Trânsito. O tema foi a descaracterização das motorizadas, uma situação que conseguimos também ouvir, porque acompanhámos os primeiros momentos, então, que vai crescendo na nossa cidade capital e, pelo que ouvimos também, as autoridades da Direção Nacional de Viação e Trânsito já começou a tomar algumas medidas. Só para dizer, Iracelma, que estive à conversa com o Superintendente-Chefe Fidel Filipe, que é da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, uma conversa muito fluida, um tema bastante importante, e também nós agradecemos a presença aqui do Chefe do Departamento da Habilitação de Condução, que é o Sr. Fidel Filipe, só para relembrar que até este momento já há cerca de 2.756 motorizadas, no caso motociclos, foram apreendidos pela Polícia Nacional e que diariamente são registados 3 acidentes, mais colisões entre motorizadas e veículos de grande e pequeno porte. Uma situação que preocupa, e disseste muito bem, as autoridades policiais e também a sociedade civil, mas não é só um trabalho da polícia. Como disse muito bem o Superintendente-Chefe Fidel Filipe, é preciso também a intervenção de outros atores sociais a ver se se combate, se se dá a cobro a esta situação, deste crescimento notável todos os dias de motorizadas ao nível da província de Luanda e, se não mesmo, ao nível do país. Do resto, foi uma conversa que nós, Girassol FM, prometemos voltar numa próxima oportunidade para dar seguimento, porque faz correr muita água por baixo da ponte, como se tem dito. Sei que estás mesmo já no final do encontro, nós ainda temos alguns minutos pela frente, então desejo-te continuação de bom dia, bom descanso. Nós terminamos às 9 com este Bom Dia com a Energia. Iracelma, bom dia para si e para os telespectadores, naturalmente. Bom dia para ti também, João Alves, para os nossos rádio ouvintes, e até amanhã. Até amanhã. Terminamos assim a nossa conexão com a Girassol FM. Por agora, vamos saber como vai estar a programação nesta terça-feira aqui na Rede Girassol. É com a Sara Rodrigues, com quem eu vou falar agora. Minha colega, muito bom dia, bem-vinda. Sempre muito bonita a esbanjar. Muitíssimo obrigada. Elegância e beleza. Igualmente. Olha quem fala, Iracelma Arnaldo. Não, estamos aqui para falar da Sara Rodrigues, que traz-nos, atenção, a programação de hoje da Rede Girassol. Nós começamos com Manhã Girassol, mas atenção, a grelha
tem muito mais, não é isto mesmo, Sara? Exatamente, Iraciel Arnaldo. Nesta terça-feira, referente a 17 de junho de 2025, nós temos para si, a seguir, pontualmente às 12 horas, o Hoje Notícias, que nesta semana está a ser conduzido pela nossa colega jornalista Manuela Costa. E temos claramente como os seguintes destaques. Entregue hoje a casa ao herói de Viana, o menino que salvou as vítimas de um acidente na mesma localidade. Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação, causas e consequências. E ao meio-dia, 13 horas em todo o território nacional, temos para si o programa Desporto na Rede, hoje conduzido pelo jornalista Júlio dos Santos, e é com ele que você ficará a saber tudo à volta do desporto nacional e internacional com os seguintes destaques. Memorando entre FAF e ANCAF tem como objetivo melhorar a edição 2025-2026 do Girabola. Projeção do Afrobasket Sénior Feminino a decorrer de 26 de julho a 3 de agosto do corrente ano na Côte d'Ivoire. E o programa Tudo Passa Aqui, que vai ao ar às 14 horas com a apresentação de Cuyala Clementino, promete uma edição a não perder, com momentos de curiosidades e muita boa música. Cuyala Clementino também lhe manterá atualizado sobre a vida dos famosos na rubrica O que Caiu na Rede. E às 16 horas e 30 minutos vai ao ar o programa Conexão, conduzido por Braulio Anderson, e o estúdio do Conexão hoje estará quente na rubrica Eles Têm a Voz. Hoje será abordado sobre como lidar com uma mulher autoritária. Segue-se às 18 horas e 30 minutos o Zuela Meu Povo, com o carismático Saulo Gonçalves, que lhe manterá atualizado sobre as angústias e as clamações do povo. E encerramos a grelha de programação Iraciel Arnaldo com o Girassol Jornal, isso às 19 horas e 45 minutos. Mas eu não posso deixar de convidar os nossos telespectadores, não é? A ficarem ligados a nós, pois nós estamos na posição 20 da ZAP, 54 TV Cabo, 508 na DSTV, e podem claramente seguir-nos também em todas as redes sociais da nossa TV, que é a Facebook, Rede Girassol Angola. Instagram, o TikTok. Exato, Iraciel Arnaldo. Por hoje é tudo. Claramente que ficamos com a promessa de regressar amanhã no mesmo horário. Exatamente. Sara Rodrigues, muito obrigada por ter partilhado com os nossos telespectadores a nossa programação nesta terça-feira. E desta forma que também chegamos ao fim de mais uma edição do Manhã Girassol. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, às 7 da manhã. Acorde connosco. Bom dia.